12, do 1 ao 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorasse o filho quando este nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos a Ti, o nosso Redentor, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a Tua igreja nesse momento em que a Tua palavra será exposta. Que assim seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos no Cristo que veio para nos salvar, podemos imaginar como tudo isso se deu. Como que o Senhor, então, considerou enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E é um equívoco imaginar que a história do nosso Redentor comece ali no ventre de Maria. Nós temos visto na nossa série de exposições, o Deus sempre presente, que o nosso Deus, desde a criação, depois mesmo após a queda e no período tratando de toda a nossa redenção, ele se fez presente, cuidando de nós. Vimos na semana passada, na exposição de Romanos, que este ato de Deus em cuidar e prover e tratar da nossa redenção não começou apenas ali na encarnação do Verbo, mas muito antes. Quando lá atrás ele nos conheceu, nos predestinou, depois fez toda a obra vicária em Cristo Jesus, assumindo Cristo o nosso lugar. Depois este Deus nos chamou, nos justificou e prepara para nós a glória eterna e nos preservará até lá. Deus tem conduzido, então, todos os processos do que diz respeito à nossa redenção. E quando nós pensamos na segunda pessoa da Trindade, o Filho, não imaginemos, então, que a sua atuação se deu apenas na cruz. Nós veremos nesta exposição que Jesus já é o Redentor esperado, anunciado desde o Antigo Testamento. Que ele veio e, de fato, na cruz, morreu por nós, ressuscitou, e agora está em estado de exaltação. E continua esse Cristo a cuidar dos seus, a cuidar da sua igreja, e em breve voltará para consumar a sua obra redentora. O que nós acabamos de fazer aqui nessa introdução foi um panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse. Essa expressão de que Deus, lá no início, antes já havia nos conhecido, predestinado, então entra na história, cria todas as coisas. Então Cristo Jesus vem, o Verbo de Deus encarnado, a cruz, a ressurreição, os cuidados conosco. Tudo isso é o conteúdo da Escritura. E por que eu estou a dizer isso?
Porque Apocalipse, nesse momento do capítulo 12, se ocupa em fazer esta visão panorâmica. É o último livro da Escritura. É a revelação do Senhor Jesus Cristo para trazer consolo e conforto à igreja que estava sendo duramente perseguida. E o que Jesus quer fazer através da vida de João, que é quem escreve aquilo que o próprio Cristo foi revelando a ele, é justamente trazer conforto e consolo para a igreja, mostrando que toda a história, não só aquele recorte do momento em que a igreja sofria lá no ano 94 sobre o Império Romano e debaixo do governo de Domiciano, mas toda a história estava sendo cuidada por Deus. Então, o Apocalipse vai contar repetidas vezes a mesma história. A história que compreende o tempo da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. Mas, em especial no capítulo 12, Apocalipse faz um resumo de toda a história do povo de Deus. Faz um resumo daquilo que é a história daqueles crentes que estão recebendo essa mensagem. Meio que mostrando para eles que sofriam perseguição, morte, atrocidades, mostrando, olha, eu sempre estive no controle de tudo. E aqui será compartilhado sofrimentos de outros do povo de Deus. Quando nós olhamos a abertura do capítulo 12, é citada aqui o povo de Deus, e daqui a pouco você entenderá mais sobre isso, e será mostrado diversos sofrimentos deste povo que sempre teve Satanás à sua frente, tentando fazer oposição o tempo todo. A fala de Jesus, então, em Apocalipse capítulo 12, é dizer, olha, vocês não são os primeiros a sofrer. E nem serão os últimos. Vocês não são os primeiros sofrendo, mas tenham uma certeza. No final, a igreja sai vitoriosa. A igreja sai vitoriosa. E essa é a mensagem que nós veremos, então, Jesus o Redentor sempre presente. O nosso texto começa, então, com uma visão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pode parecer muito enigmático. Pode parecer um tanto quanto difícil entender essa expressão, essa visão, mas não é. Quem antes teve um sonho semelhante a este? Uma visão semelhante a esta? José, lá no registro de Gênesis, ele tem a visão exatamente assim. O sol, a lua, as estrelas. Onde o próprio José interpreta ali o seu sonho. O sol, a figura de seu pai, a lua, a figura de sua mãe, as 12 estrelas, os seus irmãos. O que Apocalipse está fazendo é simplesmente fazer com que os seus leitores, que já conheciam essa história, se lembrassem novamente dela. Nós sabemos que da família de José, nós temos aquilo que seria o tronco de todo o povo de Israel. É daquela união que se dá, então, todos os descendentes e se dá essa grande nação que agora se encontra aqui nos dias de Cristo. Então, essa representação do sonho de José, que é colocada aqui, nada mais é do que uma menção figurada para falar do povo de Deus. Dessa história lá dos nossos patriarcas, que encabeçaram e foram genitores deste grande povo, deste grande Israel, que agora torna-se também o Israel de Deus. A visão, então, que está sendo aqui descrita, não é de alguma imagem apocalíptica, escatológica, nem tampouco de Maria, como alguns na interpretação católica romana vão considerar, mas é do próprio povo de Deus. E o texto vai dizer, então, que ela se achava grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Veja, o que foi prometido a Eva logo após a queda. Eva, você vai ter dores de parto. E foi dito então à serpente que viria um descendente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Em outras palavras, Apocalipse está contando a história tudo de novo. Falando, olha, lá atrás Deus fez uma promessa, que viria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Este descendente viria de um povo. Quando Abraão foi chamado, foi dito e anunciado para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será pai de uma grande nação. Então vem ali os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, o pai de José, Jacó, este que encabeça essa figura, essa visão que está sendo descrita no verso de número 1. Dali veio então as 12 tribos, essa grande nação, Israel, e dali viria o Salvador, o Redentor.
De forma, então, compacta, resumida, sintetizada, esse início de Gênesis está sendo contado nesses 2 versos, mostrando que esse povo de Deus, deste povo de Deus, viria o Redentor, viria o Salvador, viria o Messias prometido. Ela está ali sofrendo para dar à luz, sofrendo em tormentos para isso. Mas por que em tormentos? Viu-se também outro grande sinal, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Observe essa expressão, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. A primeira parte do nosso sermão é mostrar que Jesus é o Redentor esperado. Ele é esperado desde Gênesis 3,15. O descendente que viria da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Quem recebeu essa promessa? Foi a serpente. Ela, desde Gênesis 3, sabia que viria um desse povo de Deus que lhe esmagaria. Então, o que fez a serpente, o dragão, que é Satanás? E essa fala de que é Satanás está provada ali no verso de número 9 do capítulo 12. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O que fez o diabo depois de ouvir dessa promessa? Ele ficou tranquilo? Vou ficar só esperando então o dia que vai nascer esse descendente da mulher para vir me esmagar. Não. Fez exatamente o que Apocalipse 12 está descrevendo. Ele se deteve em frente da mulher, pronto para lhe devorar o filho quando nascesse. Perceba que a história está sendo resumida. E aí você vai entender aqui alguns acontecimentos. O que acontece logo de cara com os 2 primeiros descendentes da mulher? Caim e Abel. Tudo tranquilo? Não. Um profundamente afetado pela queda. Então o diabo olha e fala, esse aqui não precisa nem fazer muita coisa, já está afetado. E esse certamente não vai ser o descendente que vai esmagar minha cabeça. Mas o outro tinha muita piedade. O outro agradou a Deus. Então eu preciso eliminá-lo. Foi o que ele fez. Mais adiante, no decorrer da história, quando nós chegamos na família dos patriarcas, você vê todas as mulheres dos patriarcas, todas elas estéreis. Sara não podia ter filhos. Aí você vai ver Raquel, Rebeca, nenhuma delas podia ter filhos. Todas elas tiveram essa dificuldade para poder gerar o descendente. Porque, obviamente, quem se deteve em frente? Satanás. Para se lhe opor e devorar o filho quando nascesse. Opa! Então vai ser da mulher que vai vir o descendente, aquele que vai me destruir? Deixa eu complicar aqui a família de Adão. Puxa, não deu certo. Quem recebeu a promessa depois? Abraão. Abraão, vai ser de você. Opa, então deixa eu bagunçar tudo aqui. Deu certo? Não. Sai aquele povo mirrado, os descendentes de Jacó, 70 pessoas, vão lá para o Egito, e aí é uma grande multidão de descendentes da mulher para o diabo se preocupar. Mas ele está ali, pronto, se deteve em frente deste povo de Deus para lhe devorar o filho varão. E o que acontece 400 anos depois no Egito? O povo cresceu e Faraó fica com medo, assustado. E o que ele manda fazer? Matar todas as crianças, todos os meninos que nascessem. E depois, mais adiante na história do povo, vai vir uma outra promessa. Davi vai vir da sua casa. Lembram da rainha Atália? Ela toma uma decisão. Por uma estratégia política de querer perpetuar, se ela vai decidir matar todos os descendentes de Davi. Dá certo? Não. Salva um. Fica lá, guardado, protegido. Mais adiante, a história segue. E nos dias em que Jesus nasce, quem tem essa ideia de matar as crianças? Herodes, ciente de que estava nascendo um rei entre os judeus, manda então matar. Sabe o que Apocalipse está contando para a gente? Está falando o seguinte, não foi aleatório, não foi coincidência. Essa história do povo de Deus não são eventos que foram simplesmente acontecendo e sendo empurrados. Não, a história da redenção, a história da salvação do povo de Deus, ela está debaixo do controle de Deus o tempo todo. E ainda que haja oposição, ainda que haja o inimigo tentando, de alguma forma, sabotar este plano, Deus sai vitorioso em todo o tempo. Em todo o tempo.
Irmão, será que Satanás agiu de forma fácil nesse processo histórico do povo de Israel? A gente sabe que não. Eu dei aqui apenas e tão somente os exemplos dos episódios que se deram com os meninos, com as crianças. Mas se nós formos contar a história do povo de Deus, o povo que foi levado cativo, o povo que sofreu perseguição no deserto, o povo que enfrentou a dificuldade lá no Egito, que enfrenta dificuldade na Babilônia, que enfrenta dificuldade com os persas, que enfrenta dificuldade com um monte de outros reinos, com os filisteus o tempo todo, nada disso são eventos aleatórios. E para que a gente tenha uma noção de como o diabo se levanta contra o povo de Deus, é só nós lermos o verso 3. Viu-se também outro sinal, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. A forma como o diabo vai ser descrito aqui não é para causar em nós alguma fantasia ou uma ilustração para a gente ficar em devaneios em relação à figura do que é o diabo, como é pintado em quadros e ilustrado, talvez, em filmes, teatro e tudo mais. Tudo isso daqui é uma linguagem figurada, para mostrar que Satanás não estava de brincadeira nesse processo de se opor ao povo de Deus. Quando o texto fala e usa a expressão de 7 cabeças, a ideia do número 7 em Apocalipse sempre aponta para aquilo que é perfeito. E a cabeça, claro, de onde provém toda a engenhosidade dos planos e da esperteza e estultícia de Satanás. A serpente foi caracterizada assim. Lá no Éden, a serpente mais astuta ali dos animais, mais sagaz, estava ali. Então, quando nós pensamos no diabo, não é alguém que você vai zombar da cara dele, rir e fazer como por vezes é feito e visto em algumas igrejas. Ah, vamos pisar, vamos chutar o diabo, vamos dar um tapa na cara dele. Não sejamos inocentes. Ele se opõe ao povo de Deus com grande esperteza. Não à toa a Bíblia vai nos dizer e alertar que os filhos das trevas são mais hábeis, espertos do que os filhos da luz. De certa forma, os filhos da luz sempre vão ser meio bobo mesmo. Sempre nós vamos ficar para trás. E é bom. É uma bobiça boa. No sentido de que em nós não vai haver a maldade. Não vai haver uma esperteza maligna para se adiantar e se apressar em fazer o mal. Os filhos das trevas são muito mais rápidos do que a gente. Nós estamos pensando que eles já tramaram, já foram e voltaram. 7 cabeças. Não pense que o diabo é bobo. Não pense que você vai dar uma volta nele. Ele te conhece, ele sabe. Ele conhecia a história do povo. E o tempo todo ele armou ciladas e jeitos de fazer com que aquele povo caísse. E não fosse fazendo oposição através de inimigos se levantando dentro do próprio povo. Pecados sendo plantados dentro do próprio povo. O pecado da idolatria que leva o povo cativo. Pecado da imoralidade, falsos profetas, tudo isso acontecendo dentro do povo. E é o dedo do diabo ali, esperto, fazendo de tudo para que o povo tropeçasse e caísse. Mas não só 7 cabeças. O texto diz também que ele tem 10 chifres. E a ideia desses chifres representa a autoridade de governo. Significa que ele comanda e tem domínio completo deste mundo caído, deste mundo de oposição ao nosso Deus. Ele tem quem trabalha para ele. Ele é esperto e tem muita gente. 1/3 parte, ele arrasta com ele e põe tudo isso contra nós. E nas suas cabeças 7 diademas. À medida que o rei vencia uma batalha, na sua coroa ele tinha ali uma pedrinha, um diadema. Um rei, então, com uma coroa cheia de pedras, significa que ele foi muito vitorioso. As vitórias de Satanás foram tantas que o texto simplesmente se vale a usar um número daquilo que é perfeito e completo, 7 diademas. O que Apocalipse está querendo nos ensinar, irmãos? Que Satanás se opôs ao povo de Deus de forma brutal, cheia de esperteza, de armadilhas, crueldade, maldade, autoridade, domínio. Não pensemos que foi uma coisa boba, fácil do povo se desviar.
e sair dessas propostas de Satanás? Não foi. É um jeito resumido de dizer e justificar todo o sofrimento do povo lá no Antigo Testamento. Foi a forma como o diabo agiu. Ele se deteve em frente da mulher. Tudo isso porque era esperada a chegada do nosso Redentor. E ele chegou? Sim. A redenção, então, se deu. A redenção consumada. Verso de número 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. O diabo fez tudo isso, é bem verdade. Ele se opôs, ele tentou, de algum jeito, acabar, finalizar, não vai dar. Mas nasceu o Redentor esperado. Cristo Jesus veio ao mundo. O Senhor nosso Deus venceu e conduziu a história de um jeito a prover para nós salvação e redenção. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse, então, faz aqui a citação lá no texto do Salmo 2. O Salmo 2 faz esse anúncio messiânico em relação ao Filho de Deus que viria. Seria entregue, então, a ele, o Filho de Deus, o cetro de ferro com o qual ele regeria todas as nações. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasceu. O diabo não venceu. O diabo não conseguiu impedir. Ele tentou, ele se esforçou, ele se deteve em frente da mulher, mas o propósito de Deus, no que diz respeito à redenção, se consumou em Cristo Jesus. É maravilhoso como o Apocalipse vai colocar aqui, porque esse Apocalipse gastou tempo aqui no capítulo 12 para falar de como se deu esse tempo de perseguição, de oposição do diabo, tentando impedir a chegada do Messias. Agora, do ministério de Cristo, não é citado nada. Simplesmente diz que ele nasceu e foi arrebatado para o trono, para o seu trono. Pula, então, essa fase do ministério terreno de Cristo. É como se Jesus estivesse falando algo mais ou menos assim aqui em Apocalipse. Era certo que o que eu tinha que fazer eu fiz. Não preciso nem comentar com vocês. Não foi à toa que o Pai me preservou e fez com que viesse e nascesse o Filho de Deus. Ele nasceu. Nasceu e fez o que tinha que fazer, e ponto, e foi arrebatado. E a ideia de que a obra foi tão bem consumada e se realizou tão bem aquilo que tinha que ser feito e o que era esperado do nosso Redentor Cristo Jesus, que nem carece de muitas explicações e muitos detalhes. Nasceu o Filho varão, ele veio já destinado a reger as nações, ele veio já destinado a cumprir na cruz a vontade do Pai, ele veio destinado e certo daquilo que tinha que fazer. E, irmãos, o ministério de Cristo é marcado por isso. Em muitos momentos, Cristo vão tentar dissuadir Cristo de cumprir a sua missão. E ele entende muito bem. Lembra quando Pedro chega para ele e fala: Senhor, vai para Jerusalém, não, lá vão te matar. Qual é a resposta de Jesus? Arreda de Satanás. Lembra naquele momento em que os discípulos queriam fazer de Jesus rei e Jesus fala: ainda não é chegada a hora. Jesus entendia e sabia qual era o seu ministério. Sabia o que tinha que fazer. Cumpre-me antes fazer a vontade do meu Pai. E assim, de forma clara, com o ministério cheio de propósito, obstinado, Jesus vem e consuma na cruz a obra redentora proposta pelo Pai. Jesus sabe o que está fazendo, sabe para que veio e fez o que tinha que ser feito. Ele então foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Como Cristo conquista o seu trono? Através de uma coroa de espinhos. Através da humilhação na cruz do Calvário. Ele é o Redentor que consuma a sua obra. Toda a história do Antigo Testamento está falando de Cristo e da oposição de Satanás tentando impedir a sua chegada. A história do Novo Testamento, dos Evangelhos, mostra que este Cristo veio, fez o que tinha que fazer e foi arrebatado até o seu trono. Mas nós estamos também diante do Redentor exaltado. E agora talvez você tenha uma grande surpresa em relação ao que nós vamos expor desse ponto em diante. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, foi arrebatado ao seu trono. A mulher, se referindo mais uma vez ao povo de Deus, fugiu ao deserto,
onde lhe havia Deus preparado para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nesse plano consumado da história, Cristo vem, faz o que tem que fazer e fica aqui quem? O seu povo. A mulher sempre foi uma figura que apontava para o povo de Deus. No Antigo Testamento, os descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó, era o povo de Deus, era o Israel de Deus. Esse Israel de Deus agora conta com a inclusão dos gentios, é a igreja do Senhor. Nós somos este Israel de Deus, nós, a igreja de Cristo, somos este povo. E o texto vai dizer que foi colocado então onde esse povo de Deus? No deserto. Isso tem muito a ver com aquele momento que nós estamos vivendo. O Senhor continua a contar a história. Depois que eu vim, cumpri a minha obra na cruz e fui arrebatado aos céus, subi aos céus, o meu povo está lá entregue ao deserto. É quase como que dando consciência a esses crentes que sofriam o seguinte: olha, vocês estão no deserto, mas caminhando rumo à terra prometida. Não abracem esse mundo como se esse mundo fosse o paraíso de vocês. A gente pode sair do Brasil e vir para cá na expectativa de encontrar alguma coisa melhor, mas não consideremos que esse mundo será o nosso ponto final. Que esse mundo afetado pela queda é o nosso paraíso. Não é, ainda não foi restaurado. Estamos aqui numa condição de deserto. Nós somos o quê? Cidadãos do céu. Então, a gente pesquisando para vir para cá, víamos muitas conversas do tipo, né? Volta para tua terra. Se alguém falar isso para mim, eu vou falar: meu lugar é o céu. A única terra que eu tenho, a única pátria que eu pertenço. Não é Portugal, não é Brasil, Europa, Estados Unidos, qualquer lugar desse mundo. É o céu. É o céu. O que estamos a fazer aqui então? É o nosso deserto. A consciência para aquele povo que sofria. Deus fala o seguinte: vocês estão no deserto, mas vocês estão guardados. E um número aparece aqui: 1260 dias. Quantos são 1260 dias? Se você fizer uma conta básica, 3 anos e meio. 3 anos e meio, 1260 dias. Mais uma vez, o número 7 em Apocalipse representa aquilo que é perfeito. Quando Jesus vai voltar? Alguém sabe? O dia? Não. Jesus está atrasado? Não. Se ele voltar amanhã, ele se adiantou? Também não. O que nós temos certeza? Que é o tempo perfeito. O dia que ele vier é o dia que tem que ser. É o dia perfeito da sua vinda. Como que Apocalipse coloca isso de uma forma a nós entendermos e abraçarmos e compreendermos isso, tendo em vista que a gente não tem ali o calendário de Deus? Não se preocupem em relação a saber a data. Simplesmente saibam que será um tempo perfeito. Representado aqui pela figura do número 7. Mais adiante, quando você lê o capítulo de número 11, anteriormente vendo o capítulo 11 e depois adiante vendo o capítulo 13, você verá que esse número 7, dos 7 anos, está presente aqui. Estava presente lá atrás, na profecia de Daniel também. Uma ideia apontando e mostrando para a gente que na agenda de Deus, no tempo de Deus, há um tempo perfeito para o acontecimento de todas as coisas. Dividido aqui em 2 partes, em 2 metades. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Em 3 anos e meio nós estamos guardados, protegidos, pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo Jesus, debaixo do reinado de Cristo Jesus. Essa é a realidade minha e sua agora. Por mais que nós estejamos no deserto, por mais que hajam aí oposições ao povo de Deus, nós estamos aqui e o Evangelho tem avançado. Estamos debaixo do reinado de Cristo Jesus. Apocalipse vai chamar isso também de outra forma lá no capítulo 20, chamando do milênio. Momento em que Satanás estava preso. E tudo isso já faz parte dessa condição do nosso Redentor Cristo Jesus em seu estado de exaltação. Cristo Jesus, depois de cumprir toda a sua obra, ele faz uma oração ao Pai. Pai, restitui-me a glória que tive contigo desde antes da fundação do mundo. E ok, o Pai restituiu. Cristo está no trono, exaltado nas alturas. Ele está reinando e nós, a sua igreja, estamos reinando com ele. Pastor, mas como que a gente está reinando com ele se a gente está no deserto? Estamos no deserto, mas como diz o texto, protegidos e guardados, sendo sustentados pelo nosso Deus, pelo menos pela metade do tempo perfeito que Deus tem para a gente. É o reinado de Cristo. E talvez, claro, você possa ter dúvida em relação a isso, porque você olha a dificuldade da igreja. A gente sabe, existem crentes em Cristo, irmãos nossos, nesse momento morrendo em algum lugar no mundo porque testemunham da fé no Senhor Jesus.
Existe a perseguição religiosa. Existem governos, nesse momento, pensando estratégias para criar leis que impeçam o avanço do evangelho. Mas alguém consegue parar o avanço e o crescimento da igreja? Não. A igreja avança, segue. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, nos últimos dias, lá no Porto, um pouco do relato de como foi a muita oposição ao avanço do evangelho aqui em Portugal. Mas cá nós estamos. E o que foi dito lá é que hoje o número de evangélicos é maior do que era 10 anos, do que era 20 anos, do que era 50 anos. E pouco importa quais são as razões desse crescimento. Fato é que ninguém pode parar a igreja de Cristo Jesus. Ninguém pode impedir o avanço dessa igreja, porque ainda que ela esteja no deserto, ela está ali sendo guardada e sustentada pelo seu rei, Cristo Jesus, exaltado no trono. Ele é o nosso Redentor presente nesse momento, cuidando de nós e nos sustentando. Pastor, e a outra metade do tempo? Para que você entenda isso, leia depois com calma na sua casa, Apocalipse capítulo 11 e depois também, em paralelo, Mateus capítulo 24. Vai ser dito que durante 3 dias e meio a igreja seria perseguida. Aquele que está preso no abismo se levantaria, ou seja, vai se dar no futuro a soltura de Satanás, depois desses 1000 anos de reinado de Cristo, e esses 1000 anos não são literais. O 1000 é a forma como, os múltiplos de 10 é a forma como Apocalipse representa o que é completo, 7 perfeito, 10 e os seus múltiplos aquilo que é completo. Então há um tempo completo desse reinado de Cristo, em que depois desse tempo Satanás vai ser solto. E quando Satanás for solto, aí sim virá grande perseguição para a igreja. Pastor, mas não eram 3 anos e meio, certo? Não seriam outros 3 anos e meio? Você está falando que Apocalipse 11 fala de 3 dias e meio. Por isso você tem que ler Mateus 24. Porque Jesus diz que esses dias seriam abreviados por conta do amor aos eleitos. O tempo debaixo do reinado, da proteção e do cuidado de Cristo é muito maior do que o tempo de sofrimento e perseguição da igreja. Ainda que nós não entremos na literalidade de saber quantos anos, dias ou meses. É apenas simbólico. É apenas uma forma de Apocalipse dizer e tentar nos explicar que há um tempo perfeito de Deus, que na regência de Deus ele cuida de todas as coisas, e nesse tempo certo de Deus para todas as coisas, há um tempo em que nós estamos guardados debaixo dos cuidados do Senhor, protegidos por Ele, pregando o Evangelho ainda que no deserto, mas com Ele no trono, cuidando de nós, e haverá um tempo em que Satanás será solto e nós sofreremos. Um tempo abreviado. Bem pequeno, quando comparado 3 anos e meio com 3 dias e meio. Pastor, não entendi esse negócio de Satanás preso, não. Parece que ele está bem solto. Vamos ler então a sequência do nosso texto, verso de número 7. Falando ainda desse triunfo de Cristo, o que acontece quando ele ocupa o lugar no trono? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O texto agora fala que Satanás vai ser expulso, ou que ele foi expulso. A ordem que Apocalipse está apresentando aqui para nós é muito simples. Cristo foi prometido lá no Éden. Durante todo o Antigo Testamento é a forma como Deus vai conduzir todas as coisas para a chegada desse Messias prometido. Ainda que o diabo tenha feito oposição, não teve êxito, Cristo veio, Cristo nasceu, louvado seja Deus, ele veio e cumpriu a obra redentora na cruz, e agora ele volta ao trono. Quando ele volta ao trono, o que de imediato ele faz? Convoca seus anjos e expulsa Satanás. Talvez aqui você dê um nó na sua cabeça, porque você talvez imaginasse que Satanás foi expulso do céu ainda antes lá de Gênesis 3. A queda de Satanás, o pecado de Satanás, sim, se dá antes de Gênesis 3. Mas a expulsão dele do céu acontece quando? No dia em que Cristo é levado às alturas.
É bem fácil você entender isso. Primeiro porque é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 12. Mas é o que a Bíblia diz também lá em Jó, capítulo 1, verso de número 6. Diz o texto em Jó que um dia, quando compareceram os justos, no meio dos justos lá no céu para falar com Deus, quem estava lá entre eles? O diabo. Quando nós lemos o texto de Jó, vemos então que o diabo tinha acesso no céu. Mas não só porque a Bíblia diz, é porque o nosso Deus também é um Deus muito justo. E como o Senhor muito justo, ele não vai aplicar a punição para Satanás sem antes aplicar a punição também para os homens, para a humanidade. Hoje aconteceu o seguinte aqui em casa. João Pedro e Cecília estavam almoçando. E não estava dando muito certo. Cecília estava comendo, mas o João não. Então eu falei, João, é o seguinte, você para de murmurar. Você está reclamando. Isso é pecado, isso é errado. Agradeça a Deus. O alimento é importante para você, para a sua saúde. Você vai comer. O problema que o João tem é a irmã dele. E o prato da irmã também não estava zerado. E como um pai justo, você tem que ser justo. Se ele tem que comer, a irmã tem que comer. Só que naquela altura a irmã dele já tinha comido bastante. Então eu peguei a balança embaixo da pia e falei o seguinte. Olhei para minha esposa e falei, você colocou para a Cecília o mesmo tanto que colocou para o João? Coloquei. Falei, então é isso. Para não ser injusto, João, você vai comer o mesmo tanto que a sua irmã comeu. Pesei o prato dela. 120 gramas. Pronto. Pesei o prato dele, naquela altura, 147 gramas. Eu falei, quando chegar em 120, você pode parar de comer. Do contrário, você vai ser disciplinado por murmuração e por desprezar as dádivas de Deus que Ele tem te dado e te abençoado. Porque o pai tem que ser justo. Porque se não for, eu vou aplicar a disciplina nele e ele vai falar, mas minha irmã também não comeu. Então, pelo menos, os dois têm que comer igual. Porque assim, nenhum reclama. Se vocês acham que isso beira a justiça, não é nada comparado à justiça do nosso Deus. Deus é tão justo, mas tão justo que ele tem que ser justo até com o diabo. Então quer dizer que você vai me expulsar? Vai me penalizar enquanto estão lá os bonitinhos filhos de Adão fazendo tudo do jeito deles? E a punição deles? Cadê? Por que só eu vou sofrer? Só eu que errei? Eles também erraram. Deus é tão justo, mas tão justo, que para o exercício da sua justiça ele tolera a presença de Satanás ainda ali. Veja se não é exatamente assim que Satanás vai recorrer ou vai argumentar com o Senhor lá em Jó. Satanás ele entende essa justiça de Deus. E ele tanto sabe dessa justiça de Deus que ele chega e fala, dando tudo para Jó é fácil. Perceba que Satanás tem acesso ao céu. E não só isso. O texto que nós acabamos de ler fala aquilo que ele fazia. Aquilo que ele fez com Jó era a prática de Satanás o tempo todo. Agora veio a salvação. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que Satanás estava fazendo no céu até esse momento? O tempo todo acusando. Olha lá os filhos de Adão. Olha lá os prometidos, queridinhos de Abraão. Olha o que eles estão fazendo. Não vai fazer nada com eles? Também não vai poder fazer nada comigo. E Deus, pacientemente, tolerando. Mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E Cristo se fez maldito em nosso lugar. Assumindo na cruz o meu e o seu lugar. O pleno representante de toda a humanidade. Levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Pronto. A humanidade pagou o preço. Através de Cristo, o meu Filho, 100% Deus, mas também 100% homem. Agora não há mais espaço para você. Se eu puni a humanidade em Cristo, e agora este Cristo está exaltado nas alturas, agora chegou a hora do acerto de contas contigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Chega! Não vou mais tolerar você. Sai! Vai embora! Não há mais razão para você estar aqui. A humanidade pagou
o que tinha que ser pago. Chegou a sua vez de pagar também. Porque o nosso Deus é um Deus justo. A exaltação de Cristo marca também a expulsão de Satanás e o pleno exercício da justiça de Deus. Porque Jesus é o Redentor sempre presente. Sai a figura do acusador, entra agora a figura do advogado, Cristo Jesus, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Todos os dias ele está lá intercedendo pelos seus. Louvado seja Deus por isso. Que coisa boa. Sai aquele que nos acusava dia e noite, para ficar agora Cristo, o nosso defensor, o nosso advogado. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte. Não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que foi derrotado. Ele sabe que não pode reverter esta obra do descendente da mulher. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. O que cabe a ele fazer, o verso 13 vai nos dizer: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. O que ele está a fazer agora? Perseguir o povo de Deus. É o que resta. Ele não vai conseguir nos arrancar das mãos do nosso bom pastor. Não é isso que Jesus promete? Eu amo as minhas ovelhas, eu chamo as minhas ovelhas, elas vêm até mim, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O diabo sabe disso. O diabo, ele está aqui. Os seus anjos caídos estão aqui, nesse momento. Deus está aqui. Os anjos de Deus estão aqui. Mas o diabo também está aqui. E ele olha cada um de nós, e ele sabe que não tem como nos arrebatar da mão de Cristo. Esse está salvo, está salvo, está salvo, está salvo, está salvo. Ele olha, para o inferno eu não arrasto eles. Ah, mas se eu puder importunar um pouquinho, eu sei que pouco tempo me resta. Tirá-los da mão do bom pastor eu não vou conseguir. Mas se eu puder pelo menos feri-los, se eu puder pelo menos importuná-los, eu farei. Mas a gente pode ficar tranquilo. Se é bem verdade que o diabo está ao nosso derredor, ao nosso redor está os anjos do Senhor. Estão os anjos do Senhor que acampam e nos livram. Louvado seja Deus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. E as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Irmãos, nós vimos nesse texto que Jesus é o Redentor sempre presente. A história do Antigo Testamento conta sobre a chegada dele. Toda oposição feita por Satanás, oposição esta feita em vão. Cristo nasceu, Cristo venceu. Apocalipse 12 também vai nos contar sobre este Cristo Redentor presente, consumando plenamente a sua obra. Nasceu o filho varão e foi arrebatado. Foi arrebatado porque fez tudo o que tinha que fazer. A ressurreição de Cristo, preste atenção nisso, a ressurreição de Cristo é a maior prova e evidência de que o sacrifício foi aceito. Tudo foi feito e tudo foi aprovado por Deus, tão aprovado que Deus agora o ressuscita e o exalta. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. E veja exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês, mas pelas palavras do próprio Deus, que são muito melhores do que as minhas. Efésios capítulo 1 vai nos dizer assim: verso de número 20, o qual exerceu ele em Cristo, se referindo ao poder de Deus, né?
exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O poder de Deus ressuscita a Cristo. Coloca ele à sua destra e põe todas as coisas debaixo dos seus pés. Por quê? Porque o sacrifício foi plenamente aceito, a redenção foi consumada. E é por isso que também chegamos ao Cristo Redentor sempre presente, o Redentor exaltado. Diante dessa verdade gloriosa, irmãos, nós somos chamados a responder isso. E eu sugiro fazermos pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, confiando no Senhor. Confie nesse Deus que conduziu toda a história para realizar a redenção. Nada escapou ao seu controle. Se ele foi fiel no passado, continuará sendo no presente. Confie em nosso Redentor. Irmãos, olhar toda essa história resumida em Apocalipse 12, nós temos que aplicar ela do jeito que Cristo queria que esses crentes, lá dos dias de João, entendessem a mensagem e aplicassem para a vida deles. Aqueles irmãos nossos estavam sendo perseguidos, mortos. Todos os apóstolos já tinham morrido a essa altura. João era o único vivo e estava preso na ilha de Patmos por dar testemunho de Cristo Jesus. Esses crentes estavam desanimados. Estavam questionando e duvidando. Será que Jesus realmente existe? Roma está aqui castigando a gente. Domiciano matando a roda. A gente não pode ter nenhum comércio que quando a gente abre a porta já vem alguém e fecha. Nossas propriedades estão sendo tomadas. Cadê esse Cristo? A impressão que muitos daqueles crentes tinham era o seguinte: o controle da história está nas mãos de Roma. Se Roma quiser, a gente vive. Se Roma quiser, a gente morre. Se Roma quiser, a gente avança. Se Roma também não quiser, a gente para. E Deus vem mostrar a esse povo, através desse relato, o seguinte: olha, toda a história, o tempo todo, sempre esteve debaixo do meu controle. Confiem nisso. Nada se perdeu. Vocês estão sofrendo, é verdade. Mas o povo lá atrás também sofreu. E aquele sofrimento também atendeu a um propósito divino. E aquele sofrimento também resultou em vitória. Nasceu o filho varão. Vocês estão sofrendo com a oposição de Roma? Pois bem, irmãos de vocês no passado também sofreram essa oposição. E nós também precisamos encarar essa mesma aplicação para nós. Você sofre oposição? Você sofre perseguição, você sofre pessoas que vão zombar de você, você sofre o medo, as incertezas. O seu coração às vezes é tomado de pavor, pensando que talvez as coisas estejam fora do controle de Deus e esteja tudo talvez acontecendo muito aleatório. Confia no Senhor. O tempo todo a história mostra esse Deus sempre presente, cuidando de cada detalhe e absolutamente nada fugindo do controle de suas mãos. Segunda aplicação importante para nós: agradeça. E quando eu falo agradecer, não é só fazer uma oração: Senhor, muito obrigado por mandar Jesus morrer na cruz em nosso lugar. Não, é uma vida de gratidão. Sabe o que é a vida de gratidão? Para de ficar murmurando, reclamando. Ai, que não sei o quê. Se você morrer agora, você vai para o céu. E daí que tem uma dor aqui e ali? E daí que quando a gente abre lá a nossa conta, estão uns números um pouquinho avermelhados ali? E daí que as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer? E daí que de repente nem tudo deu tão certo como a gente imaginava? Morrendo nós estaremos com quem? Com Cristo Jesus. Ele já garantiu isso. Sabe o que está sendo mostrado para esses irmãos aqui? Gente, vocês estão reclamando de um tempo que vocês estão sofrendo na mão de Domiciano. A história toda está na minha mão. E o tempo todo eu estou cuidando de tudo. Parem de reclamar, parem de murmurar, coloca gratidão no coração, sorrisão no rosto, vem cantar, vem adorar, vem servir, vem amar o Senhor Jesus, porque Ele já garantiu tudo para a gente, e já resolveu tudo na história, e já cuidou de todos os detalhes, e nada escapa da sua mão. E no final nós estamos com Cristo, e reinaremos com Ele. Não é que se doer você não vai tomar o remédio, toma. Não é que se morrer você não vai chorar. Vai chorar. Perdeu alguém querido? Claro que vem a dor, o luto. O que o texto está dizendo é o seguinte: a gente não pode ficar prostrado nessas coisas, não. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos motivo e razão
para louvar e adorar, porque nós temos Jesus, o Redentor, sempre presente. Então supera isso, passa por cima e vai adiante. Louva a Deus, ele já venceu e você venceu com ele. Agradeça, cultue, adore, bendiga o nome do Senhor. E no dia que tiver difícil, entra no quarto, chora e fala: Senhor, pronto, chorei, passou, eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Cristo, eu vou para cima, eu vou avançar. Por fim, terceira e última aplicação, submeta-se. Quem está no trono agora, irmãos? Não é Domiciano, não é Roma, nem é o diabo que o tempo todo se opôs ao povo de Deus. Quem está no trono é Cristo Jesus. Submeta-se a Ele. E sabe o que é submeter a Cristo? Não é simplesmente falar: Senhor, estou aqui. É você olhar tudo aquilo que Ele preceituou na Escritura e falar: eu quero fazer. Claro que é difícil. Claro que é desafiador viver uma vida de santidade. Mas se Cristo está no trono, se Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se Ele reina sobre a sua vida, você, como súdito desse Rei, deve se empenhar para viver em santidade. E eu gosto muito dessa expressão. Se empenhe para viver em santidade. Senhor, eu não vou ser santo. Queria eu nunca mais pecar. Queria eu comer do pão, beber do cálice e depois disso confessar meus pecados pela última vez e passou. Nunca mais pequei. Só chegar lá no céu e está tudo lindo. Mas não é assim. Mas Deus nunca me obrigou e nunca lançou sobre mim o fardo de nunca mais pecar. Mas Ele me desafia a ser um discípulo dele, a seguir o meu mestre e me empenhar todos os dias para despojar-me do velho homem e tentar ser a imagem de Cristo Jesus. Submissão a Cristo é isso. Senhor, hoje não foi legal, falhei. Mas amanhã eu vou tentar de novo. Eu vou. E uma hora eu chego lá. Não vou parar, não. Eu vou tentar. Eu vou me submeter ao governo de Cristo, à vontade do Senhor. E se o Senhor falar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se o Senhor falar que eu tenho que parar, eu vou parar. Submissão a Cristo significa submeter os nossos planos, os nossos projetos ao Senhor. Irmãos, a gente tem projeto para tudo, para casa, para o carro, para as viagens, para o que eu vou fazer daqui 5 anos, 10 anos, onde eu quero estar, a minha aposentadoria, a faculdade dos meus filhos e aquilo outro. Mas a gente não inclui Cristo nos nossos planos. E Apocalipse 12 vem mostrar que tudo esteve o tempo todo na agenda de Deus. O problema é que não tem Deus na nossa agenda. Não tem Deus nos nossos interesses. Falta Deus nos nossos compromissos. A gente se compromete com tudo, com todo mundo, mas não se compromete com Ele. Não se submete aos interesses dEle, a fazer a vontade dEle, que é o Rei. Não adianta nada a gente falar: Cristo é o Redentor sempre presente, se eu para Ele sempre estou ausente. Confie no Senhor, agradeça ao Senhor, submeta-se ao Senhor. O Redentor esperado, a redenção consumada, o Redentor exaltado, o Cristo Redentor sempre presente. E fala você que talvez ainda não professou a sua fé em Cristo Jesus. Essas verdades sobre este Cristo que vem redimir e trazer salvação, elas são uma verdade para aquelas ovelhas que ouvem a voz do pastor e seguem. E não é do pastor humano que nós estamos falando, é do pastor Cristo Jesus. Se você ainda não se comprometeu com Jesus, não se submeteu a Ele e não vive para a glória dele, arrependa-se. Porque da mesma forma que Ele venceu no passado e está no trono reinando, Ele vencerá e continuará vitorioso, agora voltando e trazendo juízo sobre aqueles que o desprezaram. Que você seja encontrado entre aqueles que creram para reinar com Cristo para todo sempre, pelos séculos dos séculos. E fazer parte desse reino é muito fácil. Não precisa pagar promessa, não precisa pagar nenhuma taxa. Crer em Cristo Jesus. E será salvo, tu e a tua casa. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante deste que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Redentor, sempre presente. Senhor, nós vimos Cristo na história. Nós vimos que Cristo está no trono hoje, reinando, e nós queremos, ó Deus, viver para a Tua glória. Queremos, ó Deus,
nos colocar de fato debaixo do reinado de Cristo Jesus, o Senhor governando nossa vida, nosso casamento, nossas escolhas. Queremos, ó Deus, que este Redentor se faça presente na nossa caminhada. E pedimos, ó Deus, quebranta o nosso coração para nos voltarmos até a Ti. Obrigado, ó Deus, pela morte do Teu Filho Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e que essa nossa gratidão não sejam apenas essas palavras frias e tão breves de uma oração, mas seja uma gratidão demonstrada com um sorriso no rosto, com uma vida de serviço, com uma vida de obediência, com uma vida de proclamação dessas verdades a tantos outros que precisam conhecer Cristo Jesus. Que assim seja para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém.